Bom dia, boa tarde, tudo bem, pessoal? Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, né? Para estar relembrando aquilo que eu falei com vocês na live sobre frações, tá bom? Esse vídeo aí possa te abençoar. Um abraço, se você não se inscreveu, se inscreva aí no meu canal, tá bom? Dê um joinha também. Então vamos lá, pessoal. Então, hoje eu quero estar relembrando com vocês, falando aí sobre frações e medidas. As frações são bastante utilizadas no estudo de medidas de grandeza. Por exemplo, a fração de uma medida de comprimento, de um intervalo de tempo, né? Então, aqui a gente tem ano, dia, hora. Uma hora, nós sabemos que corresponde a quantos minutos, pessoal? 60. A pergunta é, como que eu calculo 1/5 de hora? Então, 1/5 de hora, que é 18 minutos, o que você vai fazer? Você vai fazer 1/5 de 60, entendeu? Então, se eu quero saber quanto que é 1/5 de hora, lembra que eu ensinei para vocês o de na matemática é multiplicação, e eu fiquei brincando até no vídeo, falei, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 60 dividido por 5 é 12. 12 vezes 1, 12. Então, olha, por exemplo, 3/4 de hora. 60 dividido por 4, 15. 15 vezes 3, 45. Ok? 1 centésimo do real é 1 centavo. 1 milésimo do litro é 1 milímetro. Ou 1 ml. Ok, pessoal? Simples assim. Então, frações e medidas, o cálculo é muito simples. Toda vez, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Agora, existem aqueles que preferem fazer assim, ó, 3/4 de 60. Tem uma outra maneira. Claro, tem. Você pode fazer 3 vezes 60, que é 180. E aí você pode dividir por 4, que também vai dar 45. Rael, qual maneira que eu escolho? A maneira que você achar mais fácil. Entendeu? Você decide. Olha aqui, ó. Indique o que se pede. 3 frações que representam o número 2. Então, ele quer quantas frações? 3. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, 4/2. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. Outro exemplo, 10 dividido por 5, que dá quanto? 2. Pessoal, percebe? Basta que o numerador seja o dobro. Eu posso colocar, por exemplo, 100 dividido por 50. Se o numerador for o dobro do denominador, vai dar 2. Ok? Olha a letra B. O número natural representado pela fração. Quanto que é 28 dividido por 7, pessoal? 4. Ok? A fração com o numerador 5. Então, o numerador tem que ser 5, que dá 1. Gente, 5 dividido por qual número que dá 1? 5 dividido por 5, 1. Então, embaixo aqui tem que ser 5. Tranquilo, né, pessoal? Olha para cá. Vamos relembrar aqui. Quantos minutos corresponde a 1/4 de hora? O que você vai fazer? Você sabe que o de na matemática é multiplicação. Então, você vai fazer 1/4 vezes, você vai trocar o de pelo vezes e vai multiplicar aqui. Lembra? 60 dividido por 4, 15. Vezes 1, 15. Beleza? Ou você pode fazer 1 vezes 60, 60. 60 dividido por 4, 15. 2/3 de hora. Então, é 2/3 vezes 60. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quanto que é 60 dividido por 3? 20. 20 vezes 2, 40. Entendeu?
Ou você pode fazer também 2 vezes 60, que é 120, e dividir por 3, que é 40. 4 quintos de hora. Então, você vai fazer 4 quintos vezes 60. Sério, você não quer usar a caneta, não? Ah, estou com marca-texto aqui. 60 dividido por 5, 12. 4 vezes 12, 48. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Vamos para o próximo aí. Classificações de fração. Presta atenção. Eu queria falar com vocês sobre frações aparentes. O que é uma fração aparente? São aquelas que representam números naturais. Então, por exemplo, presta atenção. Quando eu escrevo, por exemplo, 6 dividido por 2, é uma fração. Sim, é uma fração. Só que, repare bem, 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. Concorda comigo? 6 dividido por 2 é 3. Então, isso é uma fração aparente, porque essa fração que a gente está aqui, ela representa um número natural. Então, isso é uma fração aparente. Ok? Então, presta atenção. Vamos ver agora um outro tipo de fração, que é a fração própria. Então, o que é uma fração própria? Resumindo, uma fração própria vai ser toda fração que acontecer algo simples. Presta atenção, você vai entender. Basta que o numerador, ele não pode ser zero, tá? Basta que o numerador seja menor que o denominador. Ok? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui de várias. Ó, se eu escrevo aqui 1 sobre 3, isso aqui é uma fração própria. Se eu escrevo, por exemplo, aqui 4 sobre 6, é uma fração própria. Tá vendo? Se eu escrevo aqui 5 sobre 7, é uma fração própria. Então, a fração própria é uma fração em que o numerador tem que ser menor que o denominador. Ok? Apenas isso. Tá? Vou voltar. A fração aparente, o numerador vai dividir pelo denominador e vai dar zero. A fração própria, o numerador vai ser menor que o denominador. Só que ele nunca vai ser zero. Por quê? Porque zero dividido, por exemplo, por 3 aqui dá zero. Então, na verdade, isso acaba se tornando uma fração aparente. Entendeu? Então, se torna uma fração aparente. Mas deixa eu aproveitar aqui o slide que eu preparei. Vou apagar aqui só para a gente finalizar aqui. Ó. Presta atenção. Aqui eu tenho 2 terços. Pessoal, o que é menor? 2 terços ou inteiro? Se você olhar aqui para a nossa figura, aqui a gente tem o quê? Aqui tem 2 partes coloridas. E aqui tem 3 partes coloridas. Então, 2 terços é maior, menor ou igual ao inteiro? Claro que é menor. Gente, sempre que o numerador for menor que o denominador, sempre que a parte de cima for menor que a parte de baixo, ela vai ser menor do que 1. Sempre. Tá claro? Olha a pergunta da letra C. Uma fração própria pode ser aparente? Não. Não pode ser aparente. Uma fração própria não pode ser aparente. Ok? Por quê? Porque se eu pego 2 e divido por 3, isso aqui não vai dar um número natural, vai dar um número menor que 1. Por exemplo, se a gente colocar aqui, ó, 2 dividido por 3, isso aqui vai dar isso aqui, ó, 0,666, pontinho, pontinho, pontinho. Ok? Vamos falar agora de frações impróprias. Frações impróprias. É toda fração que acontece um detalhe. O numerador, ele vai ser maior, presta atenção, maior que o denominador. O coração está aqui, ó. Toda vez que o numerador for maior que o denominador, vai ser uma fração imprópria, tá? É claro, tem o caso que o numerador pode ser zero. Pode, claro.
pode ser zero? Pode. Pode ser igual? Pode. Ou seja, a fração aparente também está dentro da imprópria. Por quê? Porque zero dividido, vou colocar aqui em cima, aqui, ó. Se eu escrevo zero e divido por 3, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar zero. Então, isso aqui é uma fração aparente, mas a fração aparente ela é uma fração imprópria. Ok? Então, outro exemplo. Se eu escrever aqui, ó, 3 dividido por 3 é 1. Então, a fração aparente também é uma fração imprópria. Porque olha o que está dizendo. O numerador pode ser zero, pode ser igual ao denominador, igual a esse caso, ou maior. Mas o coração da imprópria é o seguinte. É o numerador ser maior que o denominador. Entendeu? Então, presta atenção aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente resolver aqui. Ó. Olha a pergunta aqui que ele fez. Ele colocou aqui, ó. Gente, podemos dizer que 3 meios é maior ou igual a 1 terço? Gente, o que é 3 meios? É meio, mais meio, mais meio. Por isso que são 3 meios. Então, repare bem, o inteiro está aqui, ó. Tá vendo aqui? 3 meios é maior do que o inteiro? Sim, por quê? Aqui tem uma parte, aqui tem uma parte. Aqui tem uma parte, aqui tem uma parte. Só que aqui tem uma parte que aqui não tem. Então, ele é 3 meios, é maior do que o inteiro. Agora, quem é menor? O numerador ou o denominador? É claro que é o denominador. Ele é menor. Ok? Eu quero finalizar essa aula falando com você sobre número na forma mista. Então, presta atenção aqui, ó. Para a gente colocar o número na forma mista. Então, imagina que eu tenho aqui 4 terços, tá? Muitos alunos não... Eu falo assim, pessoal, como que você representa um meio? A maioria desenha, por exemplo, um retângulo, divide ao meio, colore aqui e pronto. Representou. Agora eu vou apagar e o que acontece? Se eu falar assim, pessoal, eu queria que você fizesse algo para mim. Eu queria que você representasse para mim, por exemplo, 3 meios. A maioria não sabe. Por quê? Porque olha o que acontece. 3 meios, para você fazer, o que vai acontecer? Você vai fazer, aqui, ó. Aqui é 1 meio. Aqui é 1 meio. Tá vendo? Foi o que a gente fez naquele lá. Aí, não deu 3 meios. Então, você tem que desenhar outro e colocar aqui. Não foi isso que a gente fez aqui atrás? 3 meios? Então, é possível desenhar uma figura quando o numerador é maior que o denominador? Claro, claro que é possível. Com certeza. Então, agora vamos responder aqui as perguntas. Olha o que ele está perguntando. Deixa eu colocar aqui. Primeiro, o que é importante aqui, pessoal? O importante é a gente compreender como que a gente vai passar o número, né, para a forma mista, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte. Imagina que eu tenho aqui 6 quartos. Primeiramente, eu só posso passar para a forma mista quando a fração é imprópria, tá? Por exemplo, tem jeito de passar um terço para a forma mista? Não. Toda vez que o numerador for menor que o denominador, não tem jeito de colocar na forma mista. Só tem jeito de colocar na forma mista quando a parte de cima é maior que a parte de baixo. Então, por exemplo, se eu quero colocar 6 quartos na forma mista, você vai pegar o 6, aqui, ó, você vai colocar aqui 4. Aí você vai colocar aqui 1. 1 vezes 4 é 4, e vai sobrar 2. Aí o que você vai fazer? Você vai dar um traço. Esse 4 que está aqui, vai ficar aqui embaixo, aqui, tá? Esse resto que está aqui, que deu 2, vai ficar aqui em cima. E esse cara que é o 1, ele vai ficar no meio do traço. Então, presta atenção.
Olha como é que ficou. 1 inteiro e 2 quartos. Aqui é assim que a gente representa uma fração para a forma mista. Vamos pegar outro exemplo? Presta atenção. Deixa eu pegar minha borrachinha querida aqui. Ó, e aí nós vamos fazer outro, tá? Porque isso aí a gente só aprende fazendo. Então, presta atenção. Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho aqui 13 sobre... Vou colocar aqui 4. Primeira coisa, só pode passar para a forma mista quando a parte de cima for maior do que a parte de baixo. Então, você vai pegar o 13, você vai dividir por 4. Aí você vai colocar aqui 3. 3 vezes 4 dá 12. E sobra 1. Então, o que você faz? Esse 4 que está aqui vai ficar aqui embaixo. Coloca ele aqui. Claro? Esse 3, ele vai ficar no meio do traço, tá? E esse 1 fica aqui. Então, essa seria a forma mista dessa fração. Simples assim, pessoal. Apenas isso, tá? Então, presta atenção. Vamos supor, eu deixei aqui esse slide branco aqui. Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. 3 inteiros e 4 quintos. Como que eu pego um número na forma mista e passo para a fração? Você vai fazer assim, ó. 5 vezes 3. O 5 você vai repetir aqui embaixo. 5 vezes 3, 15. 15 mais 4, 19. Ou seja, você vai multiplicar por esse. Então, aqui você vai multiplicar e o resultado você vai somar com 4. Vamos fazer outro? Eu coloco aqui 6 inteiro. Repara que o traço ele fica no meio do número, tá? Aqui eu vou colocar 2 e aqui eu vou colocar 3. Então, como é que você vai fazer? Você vai colocar o 3 embaixo. Esse 3 fica aqui embaixo aqui. Pega o 3 e multiplica por 6. 3 vezes 6, 18. Soma agora com esse 2, que dá quanto? 20. Acabou. Simples assim, pessoal. Só isso. Então, o número misto, por exemplo, aqui nessa figura aqui que eu preparei aqui, eu tenho 4 terços. Repare bem. 3 vezes 1, 3, mais esse 1, 4. Tá vendo que volta aqui? Tá vendo? Então, é simples, pessoal. Simples, simples assim. Tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado, tá? Eu espero que essa aula aí te ajude nos seus para-casas, na sua compreensão, tá bom? Então, eu deixo aí um abraço para você. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, porque de repente eu vou postar um vídeo com alguma solução para você, tá bom? Um abraço aí para todos vocês. Fiquem com Deus.